E aí os quinidários, eles se apresentam, né, divididos principalmente nessas quatro classes aí citadas. Então, a gente vai ter os hidrozoários, né, caracterizados pelas hidras e pelas caravelas, os sifozoários, representados pelas águas vivas, os antozoários, representados pelas anêmonas e os corais, e os cubozoários, representados principalmente pela vespa do Pacífico, tá? E aí os hidrozoários, eles têm um corpo em forma de pólipo, né? Vivem principalmente em água doce, tá? E preferencialmente eles são indicadores de águas frias e águas limpas, porque eles preferem essas áreas, tá? E elas são animais fixos, né? E elas ainda fazem uma locomoção, dando alguns cambalhotas, né? Continuando falando um pouco sobre as caravelas, né? São colônias, né, formadas por vários pólipos, né, transparentes, e ficam flutuando sobre as águas do oceano, né? Então a gente vai ter grupos diferentes de pólipos dentro aí dessa colônia, né, das caravelas, que uns vão promover a digestão dos alimentos, outros a reprodução, outros a proteção da colônia, enfim, né? A caravela ela é um organismo colonial que vive em alto mar e possui longos tentáculos, podem chegar até mais de 20 metros, tá? E também ela produz substâncias urticantes que podem causar seríssimas queimaduras, tá? Aí falando sobre outra espécie, a gente vai ter as águas vivas, né, que tem um corpo em formato de medusas e a gente vai ter um tamanho variado de uma espécie para outra, né? Algumas podem ser bem pequenas, ter milímetros de diâmetro, né? Enquanto outras podem ter mais de 2 metros de diâmetro, tá? As anêmonas, né, como eu falei um pouco atrás para vocês, elas têm o corpo em forma de pólipos, né? Elas possuem cores e tamanhos variados. Só aqui no slide eu botei três tipos de anêmonas diferentes, né? Três espécies de anêmonas diferentes. Então, elas têm tamanhos variados e elas vão medindo desde alguns milímetros até 1 metro ou mais de 1 metro. Elas são encontradas, em grande maioria, fixas a um suporte, né? A algum suporte, como uma rocha, por exemplo, a carapaça, ou até a carapaça de algum outro animal, né? E aí a gente tem toda aquela curiosidade do peixe palhaço com as anímonas, né? Que ele vai se esconder dos seus predadores, né? Ele vai dormir no meio dos tentáculos venenosos das anímonas, né? E esse peixe, ele não sofre os efeitos, né, das células urticantes da anêmona, né? Que por conta de um muco que recobre esse peixe, que protege ele do veneno dela. Então só os peixes palhaços, eles vão estar protegidos pelas anêmonas, tá? Então, aí algumas curiosidades, né? E os corais, né, que vão se organizar em colônias de pequenos pólipos, né, fabricam um exoesqueleto de calcário, tá? E que muita gente confunde muitas vezes os corais, né, com rochas, mas os corais não são rochas, eles são seres vivos. Então, alguns locais que aqui na nossa cidade, né, que tem recifes de corais, que as pessoas andam por cima dos recifes de corais, isso é altamente errado, né, porque são animais, são seres vivos, tá? Então, a gente vai ter corais de mais variadas cores. Esses corais, eles vivem em geral em águas mais quentes, né, com temperatura médias entre 20, 25, 26 graus, e não tão profundas, né, águas não tão profundas, águas que têm uma certa iluminação, tá? E aí, quando esses corais morrem, a gente tem um embranquecimento deles e eles servem de suporte para outros animais, né? Que aí é quando a gente vai formar o recife de coral, tá? Então, a gente passa um pouco para a reprodução. E aí a reprodução dessas espécies pode ocorrer tanto da forma assexuada quanto da forma sexuada. A reprodução assexuada ocorre geralmente por brotamento, né, que vocês já estão cansados de saber o que é,
que eles vão formar brotos em determinadas regiões do corpo, como vocês podem ver aqui, ó. Ele está formando um broto aqui e outro brotinho aqui, tá? Então ele vai formar broto, esse broto vai se desenvolver no corpo, vai se partir, vai se separar do ser que o originou e vai originar um novo indivíduo, né? E aí esse indivíduo vai gerar outro indivíduo e aí por diante. Já na reprodução sexuada, né, a gente vai ter os gametas masculinos, aí no caso os espermatozoides, né, vão ser liberados na água, como vocês podem ver aqui. Ele vai ter a liberação na água dos espermatozoides, tá? Os espermatozoides vão estar lá de boa andando na água em busca dos gametas femininos, né? No caso aí, o óvulo. E aí eles vão encontrar uma água-viva mulherzinha, tá? E aí eles vão introduzir-se na água-viva mulherzinha. E aí a gente vai ter a fecundação do óvulo. E aí, após a fecundação do óvulo, o zigoto vai ser formado, vai se desenvolver até virar um embrião, tá? E aí, quando esse embrião for formado, ele vai originar uma larva móvel, né? E essa larva vai ser expelida do corpo. E aí, quando ela for expelida no corpo, ela vai nadar, né? E vai acabar se fixando. Ela vai ficar nadando por aí até ela achar um lugar que ela achou massa e ela vai se fixar. E aí, quando ela se fixar, ela vai se desenvolver e vai se transformar num novo indivíduo, beleza? Então, e aí o processo vai se repetir cada vez mais, beleza? Então, é basicamente isso, tá? Os tipos as formas, né, de reprodução desses seres. E eu espero que vocês tenham entendido, tá? E essa forma de reprodução sexuada, ela é conhecida como a reprodução de alternância de gerações, beleza? Então eu espero que vocês tenham entendido e até a próxima.